Bom dia, pessoal. Então, a gente pode iniciar a nossa webinar de hoje. Olá, Márcia, bem-vinda aqui. Pessoal, hoje o nosso... Bom dia. Bom dia. Hoje a nossa webinar, ela vai estar focada aqui para o treinamento geral. Então, a gente vai trazer para vocês as novidades aí. Junto hoje da nossa webinar, a gente tem a minha colega Deb, que vai fazer parte agora conosco, que vai compartilhar aí junto com vocês as novidades que a gente vai ter dentro da nossa webinar aí, que vai ocorrer toda terça-feira. Então, hoje a gente vai ter aí a nossa webinar focada para as ferramentas do painel, então a gente vai trazer para vocês as novidades, então a gente vai fazer essa abordagem de tudo que teve de novidade, vai mostrar essa aplicação também dentro do aplicativo, e a gente vai abrir aí para vocês tirarem dúvidas. A gente está trazendo também a agenda do que vai ter ainda para este mês de janeiro. Então, na próxima semana, a gente vai ter uma webinar focada aqui no Guest Pass. Então, é um módulo de visitante aí para vocês receberem os seus visitantes, para eles, então, receberem os convites e para acessarem o prédio de vocês. Quero trazer também para vocês o Pólen, o nosso programa de indicação. Então, gostaria que vocês colocassem aqui no nosso chat quem já conhece o Pólen, quem já participa. Quem não participa, é uma ótima oportunidade para estar conhecendo o nosso programa de indicação da DeskBee. Então, não deixem de se inscrever. A gente tem aqui o Indique a DeskBee. Você entra ali, cadastra-se, confira os regulamentos, gere e compartilhe os links. Então, toda a indicação que vocês realizarem dentro da DeskBee e que for convertida, ela vai estar gerando, então, prêmios. Não deixem de cadastrar as suas indicações e eu, pessoal, fechando aqui conosco, vocês, então, vão ganhando prêmios. Então, aqui a nossa tabelinha, né, de premiação. Essa premiação, ela é cumulativa, então, indicou uma vez, ganhou, indicou duas, está ganhando, e quanto mais vocês indicarem, mais prêmios vocês estão ganhando. Aqui um pouquinho de quem já está participando conosco, algumas empresas que já participam e que já foram premiadas. Então, a gente tem a Sicredi, tem a Diagonal, e a gente espera também colocar a equipe de vocês aqui. Perfeito? Pessoal, então vamos seguir com a nossa etapa hoje do webinar. Como eu comentei, a gente então vai estar... deixa eu parar aqui o nosso compartilhamento. A gente vai estar então hoje compartilhando e falando, apresentando um pouquinho mais para vocês, então, das novidades que a gente tem hoje dentro do painel. Então, vai ser um treinamento geral focado para tudo que entrou de novidade. Dentro do painel de gestão, hoje, a gente tem, então, algumas ferramentas que acabaram entrando. Então, módulos, então, vocês podem configurar botões personalizados dentro do aplicativo. A gente hoje, através do painel, vocês, gestores, então, habilitam o cadastro de veículos. Então, essa configuração, ela sempre vai ser realizada dentro do painel. A gente também hoje tem o Real Time, então vocês também vão habilitar ela dentro do painel para que então os seus usuários consigam visualizar no aplicativo em tempo real, né, as salas e o que tem ali reservado dessas salas, conseguindo já em tempo real também realizar as suas reservas. A gente também vai trazer para vocês o recurso que vocês podem habilitar dentro das salas. E também a gente vai falar um pouquinho sobre, nas estações de trabalho aqui, a gente vai falar um pouquinho também sobre liberar por ocupação. Então, se vocês tiverem mais de 1, 2 andares, vocês podem determinar a usabilidade do andar por capacidade aqui, por taxa de ocupação e conforme reservado, então, ele vai liberando os seus andares.
Para a gente seguir, então, hoje vamos começar falando um pouquinho sobre as ferramentas aqui de ambientes, as suas configurações, e a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre o recurso, uma ferramenta que no momento da reserva, ela está disponível ali, permitindo, então, que os seus usuários, os seus colaboradores, eles possam, então, solicitar um recurso para esta sala, tá? Esse recurso, pessoal, ele vai ali desde uma solicitação de um café, desde a solicitação de uma limpeza, e ao cadastrar, então, o recurso, a gente direciona ao responsável. Então, aqui vocês têm a possibilidade e podem, então, cadastrar diversos recursos associados à pessoa responsável, né? Então, é muito importante que a gente tenha incluso aqui o nome e o e-mail do responsável, porque toda reserva que ela for efetuada dentro do aplicativo pelo nosso colaborador e for selecionado um recurso, ele então, o responsável, vai ser ali notificado por e-mail, trazendo as informações. Então, o cadastro aqui é muito simples, a gente adiciona o nome desse recurso, inclui então o nome do responsável e o e-mail. Certo? Pessoal, eu gostaria agora da participação de vocês. Eu quero saber se alguém já conhecia essa ferramenta que hoje está disponível dentro do painel e se já tem gente utilizando. Pessoal, todo mundo está quietinho? Aqui a gente não usa recurso para salas. Ainda não, mas já Não. conheciam do recurso? É que eu fiz uma reunião com vocês e acho que vocês me falaram sobre isso, eu já conhecia. Ai, que ótimo. Então, esse recurso ele está disponível, vocês podem habilitar e utilizar a qualquer momento. Perfeito? Pode perguntar, acho que alguém levantou a mão ou respondeu ali no chat. Debbie, alguém respondeu no chat? Esse recurso a gente não usa aqui também. Tá, perfeito. Então, é uma novidade aí para vocês, fiquem à vontade, pessoal, para vocês utilizarem. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho agora da ocupação, então, liberar por ocupação dentro das estações, ok? Então, através da liberação por ocupação, vocês conseguem, então, ali acompanhar a usabilidade de cada andar, né, se vocês tiverem mais de um, e é claro, isso vai proporcionar aí uma redução com relação a valores, né, relação de ar-condicionado, que talvez fica muito tempo, é um andar que talvez utilize poucas pessoas, mas vocês têm um custo alto, talvez com ar-condicionado, talvez com energia. Então, através da liberação por ocupação, a gente consegue ir liberando de acordo com a utilização. Essa liberação, ela permite que a gente, então, cadastre, que a gente possa configurar, escolhendo ali o nosso prédio e definindo as nossas porcentagens de acordo com os nossos andares. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa matriz, e aqui a gente, então, tem a cobertura e a gente tem o 12º andar. Sempre que a gente seleciona, ele já traz. Vale ressaltar, pessoal, que para apenas uma unidade, né, ele não vai fazer tanto sentido, mas conforme você seleciona, ele vai puxar ali quais são os andares que vocês, então, teriam ali associados. E assim, então, a gente pode, com facilidade, definir qual vai ser o primeiro andar, né, a ser reservado, e ao atingir essa porcentagem que a gente estipula, ele libera o próximo. Então, aqui a gente pode definir que, ao atingir uma porcentagem de 80%, ok, da cobertura, ele passaria para o segundo andar. Tchare, gostaria de definir o 12º como principal. É só arrastar e levar ele para cima
E assim, então, a gente cadastra, né, que dentro da nossa unidade, o primeiro andar a ser reservado será sempre o 12º andar. Ao atingir, então, ali a 80% da sua ocupação, ele libera, então, o segundo andar. Então, a gente salvou e aqui, então, a gente já tem cadastrado essa taxa de ocupação e sempre que efetuada a reserva dentro do aplicativo, ele vai trazer sempre a porcentagem que for sendo reservada. Então, aqui eu estou trazendo para vocês 2 ferramentas associadas ao ambiente, uma as salas de reunião, o recurso, e a outra as estações. Vamos dar uma olhadinha neste comportamento, então, aplicado lá dentro da nossa reserva para a sala e para as estações, ok? Deixa eu só visualizar. A gente tem todo mundo aqui no geral. Vamos passar, então, para o nosso aplicativo. A gente vai ter, então, aqui a nossa usuária. Quando a gente fala de recursos que são utilizados dentro das salas de reunião, sempre que a gente selecionar para definir a nossa reserva, esse recurso fica disponível aqui embaixo. E assim, a gente pode selecionar um ou múltiplos recursos de uma única vez. Lembrando que mesmo que eu selecione múltiplos recursos, esses recursos vão disparar e-mail pessoal para os seus respectivos responsáveis. Então, eu posso ter para o café um responsável e para o meu segundo recurso um outro responsável. Além de tudo, hoje é possível, então, que o seu solicitante inclua uma informação ainda referente ao recurso. Então, ao finalizar, dispara ali o e-mail e o nosso responsável vai ser informado sobre esse recurso. Aqui, a gente tem no nosso recurso, vamos dar uma olhadinha junto com vocês. A gente vai ter aqui, ó, a Tcharê e a gente tem o Carlos. Por e-mail, então, se eu entrar aqui, como eu estou como uma das responsáveis, ele vai aparecer dessa maneira, solicitação de recurso para a sala de reunião, vai trazer, então, a informação para vocês de quem é a solicitante e quais são os recursos que foram solicitados. Quando a gente fala, então, agora da nossa reserva de sala, de estação, desculpem, que a gente, então, definiu ali um percentual, uma porcentagem, a gente, então, vai ter aqui, ó, ele vai trazer o terceiro andar, que, lembrem-se, era o que a gente tinha definido. Deixa eu só ver se é esse. Vamos lá, pessoal. Ambiente, estações. Unidade de certificação. É a outra, então vamos liberar dentro do grupo também essa unidade para que possa ser visualizada. Então, editar. Ótimo. Vou liberar essa unidade dentro do grupo, para que vocês vejam. Tá? E aqui dentro, então, atualizando, a gente, então, já pode selecionar a nossa unidade. Ela já traz, então, ela vai puxar para a gente, ó, o andar que a gente definiu sendo prioritário e com a porcentagem, o que nos permite daí efetuar ali a reserva, né? Então, vou efetuar uma reserva, reservei, está feito aqui a nossa reserva. E o próximo demais colaborador, ao efetuar a reserva, também dentro da nossa estação, aqui vamos pegar o mesmo dia, o horário, ele já mostra para o colaborador aqui a nossa taxa, o percentual de ocupação.
Lembrando que ao atingir, então, os 80%, aí sim ele vai liberar o próximo andar, que seria a nossa cobertura. Pessoal, para a reserva de estação de trabalho, vocês conheciam a ferramenta, então, de ocupação aqui, que libera de acordo com o percentual e os seus andares? Alguém já utiliza dessa ferramenta? Eu não conhecia, mas aqui a gente não tem andares, né? Todas as nossas unidades têm apenas um andar. Um andar, né? Mas talvez pudesse, essa funcionalidade talvez pudesse funcionar por setores, né? Porque a gente tem separar, dividido alas, a ala tal, ala de um lado, ala de outro. A gente poderia, ocupa sempre um lado, quando ocupou X% desse lado, a gente libera o outro lado. Né? Inclusive, a gente está tendo problema com o ar-condicionado aqui, o pessoal anda deixando ligado, aleatório e tudo mais. Teve agora um final de semana que ficaram quase 10 ar-condicionados ligados o fim de semana inteiro. Então, eu acho que essa funcionalidade pode nos atender nesse sentido. Ótima sugestão que você está nos trazendo, tá? Eu acho que essa sugestão é bem válida e eu ia adorar que você colocasse ela dentro do nosso Help Mais aqui em sugestões, né? Para que a nossa equipe de produto consiga avaliar aí, né? Para, claro, a gente poder também, num futuro, ter disponível aí não só para os andares também, mas para os setores. Legal. Obrigada aí pela dica. Pessoal, mais alguém? Então, pessoal, apresentei aqui 2 ferramentas bem bacanas que vocês vão ter aí associadas dentro das ferramentas de reservas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma nova ferramenta que entrou aí para vocês, tá? E que ela será sempre habilitada aqui dentro da personalização. Vale ressaltar que através da personalização, a gente, então, parametriza, personaliza tudo que a gente está vendo dentro do aplicativo. E aqui por dentro que vocês, então, vão habilitar o real time, ou seja, visualização da planta na tela do desktop em tempo real. Então, provavelmente para vocês deva estar oculto, basta clicar em exibir. Não esqueçam de salvar, pessoal, essa configuração para que ela, então, fique visível e disponível dentro do aplicativo. Após a gente habilitar o real time, dentro, então, aqui do nosso aplicativo, na tela principal, vocês já vão conseguir visualizar, então, a planta de vocês em tempo real. Então, o nosso colaborador, já aqui em tempo real, consegue visualizar as reservas do dia, né? Se clicar, vai levar, então, para a posição, né, desse nosso colaborador. Então, aqui a gente tem essa visualização, mostrando não só os espaços que estão livres, mas também os espaços que estão ocupados, ok? Vai trazer o nome da pessoa juntamente aqui da posição reservada. Tchare, gostaria de mudar, quero editar a minha posição, quero trocar os meus andares. Vocês têm essa facilidade, então, de visualizar outros andares. Lembrem-se sempre que ele, como a gente está falando aqui do real time, ele está puxando em hora, né, real. Então, não esqueçam de editar aqui, para que a gente possa, então, visualizar em alguns minutinhos também outro andar que a gente deseja, tá? Por aqui, vocês ligam, então, e desligam o real time, tá? Aquele acompanhamento em tempo real do reloginho, tá bom? Acho que alguém abriu o microfone, queria perguntar alguma coisa. Ai, por favor. A Yane já usa. Oi? A Yane já usa na empresa dela. Ai, que ótimo! Que legal, Yane. Tem como você só me mostrar aonde você foi? É porque eu não estava com o Deskbee aberto e eu perdi porque eu achei super legal, que aí eu já faço agora, achei super legal. Ótimo, então vamos lá, gente. Dentro do painel,
A gente vai nas nossas ferramentas laterais, vamos descer até o nosso aplicativo. Em aplicativo, a gente vai selecionar a personalização. E na personalização, aqui na tela de início do nosso desktop, a gente vai ter o nosso real time, tá? Para vocês, vai aparecer como oculto, basta clicar em exibir, desçam a tela embaixo, não esqueçam de salvar essa configuração, para que ela possa, então, aparecer lá no aplicativo, ok? Habilitou aí, conseguiu habilitar? Sim, coloquei. Vou lá checar. Pode ir lá. E aí, então, pessoal, aqui vai ficar, então, visível sempre para o seu colaborador, para que ele consiga estar visualizando a planta aqui em tempo real, trazendo as reservas, ocupações, né, e até permitindo que o colaborador possa efetuar a reserva. No nosso lápis, não esqueçam que pode-se alterar e editar data, hora, unidade e andar. Se eu quiser reservar, então, cliquei sobre a posição que eu desejo reservar, ele vai me levar para a planta, permitindo, então, que eu possa efetuar a reserva nessa posição. Como aqui, ó, eu já possuo uma reserva nesse período, ele traz a informação de que eu não vou conseguir. Mas, se não existisse dentro desse período, com certeza eu conseguiria efetuar a reserva sem nenhum problema, ok? Então, pessoal, habilitado, tenho certeza que os seus usuários aí, os seus colaboradores vão adorar essa ferramenta aqui em tempo real, trazendo sempre a visualização dos escritórios, dos espaços que podem ser reservados, o que já estão ocupados e as reservas futuras. Meu sonho agora é ter esse 3D aí de planta, ficou show, hein? Ficou, né? Ficou ótimo. Mas vou providenciar. Vamos providenciar. Não, a gente pode, a Deb vai anotar e depois aí a gente entra em contato com vocês para melhorar ainda mais a visualização 3D para vocês. Perfeito? Obrigada. De nada. Pessoal, então não deixem de utilizar, é uma ótima ferramenta aqui, né, trazendo sempre o que está acontecendo dentro dos escritórios de vocês. Pelo painel também, ainda aqui dentro do aplicativo, pessoal, vocês têm uma outra ferramenta que são os módulos, ou seja, permite que vocês possam configurar botões personalizados que ficarão, então, visíveis aqui dentro. Então, você pode personalizar um botão, adicionando ou direcionando o seu usuário, né, para uma outra ferramenta, direcionando ele para uma reserva em específico. Aqui, nesse caso, a gente está direcionando para o site da DeskBee, então a gente tem esse botão personalizado dentro do nosso aplicativo, que ao clicar, vai direcionar ali para a página que a gente deseja. Então, é uma ferramenta também que é muito utilizada, não sei se alguém já conhece dela, mas a gente tem muitos parceiros que utilizam, adicionando cardápios, direcionando aí para um Pipefy, direcionando para uma outra ferramenta, podendo também ter uma reserva exclusiva. Então, Thierry, aqui na empresa a gente gostaria de ter reservas de drone, queria ter um botão, né, específico para essa reserva de drone, ou a gente gostaria de ter reservas de equipamento. Então, esse botão personalizado, vocês, então, personalizam ele sempre dentro do painel e vão definir ainda um módulo de visualização. Então, aqui a gente pode ter sempre um botão, então, direcionado para uma configuração padrão, ou seja, permitindo acesso de todos os colaboradores para a abertura, né, seja de um link, seja de uma reserva, e a gente também pode incluir botões personalizados, direcionados a um grupo específico de pessoa. Então, uma configuração desses botões, eles permitem também que vocês possam direcionar para um grupo específico. Thierry, não quero que
todos na empresa reservem talvez drones ou que todos tenham acesso a um link específico, você pode então direcionar para aquela equipe. Aqui nos módulos, então, a gente define, né, qual vai ser o modelo, se ele vai ser direcionado para um link, se ele vai ser direcionado para uma reserva em específica. Nos permite ainda escolher o ícone, então, associado aqui. Então, a gente tem alguns modelinhos que podem ser selecionados. A gente pode definir o idioma deste botão e definir, é claro, o nome. Esse nome, lembrando, tem que ser um nome curtinho para não ficar aqui, talvez, muito grande, muito extenso. E ainda ele tem a possibilidade, a permissão de definir na tela principal do aplicativo mobile. Neste modelo do DeskB de configuração padrão, a gente tinha deixado ele apenas aqui dentro do painel. Então, se acessando ou acessado o celular, a gente não teria essa visualização. Então, vamos dar uma olhadinha. Ó. Aqui a gente não teria o botão personalizado, mas ele permite também que eu possa adicioná-lo na minha tela. Então, selecionando aqui qual o botão que eu desejo substituir. Então, guest ou chamados, definido e salvo. Então, a gente passa agora a visualizar esse botão aqui, ó, dentro do aplicativo, podendo, então, clicar e direcionar a gente diretamente, então, para o link ou para a página que a gente desejar. Pessoal, já conheciam da ferramenta do botão personalizado? Alguém utiliza deste botão? Não, não utilizo. Tá? Também é uma ótima maneira de vocês centralizarem muitas informações, então, né, para que os próprios usuários consigam interagir cada vez mais. A gente costuma dizer que o DeskB, ele vai muito além do que só uma reserva de sala, de uma reserva de estação. Então, aqui vocês podem personalizar. Hoje vocês conseguem adicionar 2 novos botões, então, dentro da homepage de vocês, tanto desktop quanto mobile. Para a gente, pessoal, então, finalizar o nosso webinar de hoje, a gente vai falar, então, sobre outra novidade também que surgiu aqui dentro, que nada mais é do que o cadastro, então, de veículos. Então, a partir de hoje, se vocês estiverem utilizando aí de reserva de estacionamento, vocês já podem solicitar que os próprios colaboradores, então, cadastrem os seus veículos. Então, agora acaba aquela questão de ficar, né, buscando ou tendo que adivinhar de quem que é o carro, já que vocês vão ter essa informação centralizada dentro, é claro, do painel. E na métrica, na exportação de vocês de relatório, vocês também já têm essa informação. Vale ressaltar que o cadastro de veículos, ele vai ocorrer sempre pelo aplicativo, pelo próprio usuário. Então, o usuário lá no aplicativo pode cadastrar de 1 até quantos veículos ele tiver. Para que vocês, gestores, possam habilitar, essa configuração, ela deve e ocorre sempre dentro de grupos. Então, vamos lá em ambiente, a gente vai ter o nosso estacionamento aqui. Vamos habilitá-lo para que a gente, então, possa ter. Salvei aqui. Aqui nos nossos grupos, o nosso estacionamento, ele já aparece aqui de forma geral. E aqui a gente vai, então, habilitar a função, né, dentro do estacionamento. Então, cadastro das regras e em configurar a opção de reserva, pessoal, é onde a gente habilita os dados do veículo. Vocês ainda têm a opção de torná-lo
esse cadastro como obrigatório, ou seja, toda reserva que o nosso colaborador for efetuar, obrigatoriamente ele já tem que ter cadastrado para que ele selecione qual veículo que ele vai utilizar hoje da vaga de estacionamento. Então, aqui também é opcional, fica definido aí por vocês, salvou, está habilitada essa configuração, lá no aplicativo, então, o nosso usuário, ele pode, em meus dados aqui, ó, cadastrar os seus veículos. Então, a gente seleciona aqui, né, ou se caso o nosso usuário ainda não cadastrou, vamos ver um usuário que ainda não tenha cadastrado. Aqui. Ou caso o usuário ainda não tenha cadastrado o veículo, não cadastrou, foi efetuar uma reserva. Lembrando que, como a gente optou por definir como obrigatório, então nosso usuário vai selecionar o horário dele para reserva, vai escolher ali a sua unidade. E aqui, ó, se ele tentar, ele não vai conseguir, porque está como os dados obrigatórios, então a gente, dentro da própria reserva, já consegue cadastrar aqui o nosso veículo. Então, vamos escolher aqui, pode perguntar. A gente, como administrador do sistema, a gente tem o poder de cadastrar para o usuário o carro dele, por exemplo? Hoje, de momento, o cadastro ele é manual pelo usuário. Tá. Por Não, dentro do painel ainda não. Eu digo porque como a gente tem as catracas aqui do prédio, a gente precisa ter informação do carro antecipada para poder liberar pelo prédio, né? Certo. Então, de uma certa forma, a gente tem a informação do usuário, carro, o modelo, placa, essas coisas. Então, se nós administradores já temos essa informação, a gente já poderia, de uma certa forma, adiantar esse processo para o usuário, entendeu? De Sim. cadastrar o carro dele ali. Por isso Uhum. que eu perguntei se nós administradores tínhamos como lá nós mesmos ir lá e cadastrar para ele, para não ter ele ter esse trabalho lá na hora. Entendi. No momento da reserva, quando você definiu, ele já vai ter essa opção aqui, né? Então, só para a gente fazer a reserva, tá? Deixa eu reservar aqui. E aí, no caso da nossa assistente, peraí. Dona, vamos lá, a dona. Tá? Aí, nesse caso do assistente, tá? Quando a gente falar de uma reserva para terceiros, então vamos colocar aqui dia 24. O assistente vai conseguir fazer isso. Então, vamos lá. Vou ter aqui, vou ter o andar, frota, vou reservar para o... Tá? Ó, tá? Então, a tua assistente aqui, ela tá reservando assistente, manager ou admin para um terceiro, e ela pode, sim, adicionar. Então, vocês não vão conseguir cadastrar pelo painel, mas se você realizar uma reserva para uma terceira pessoa, e essa pessoa não tiver cadastrada, aí sim você pode colocar as informações. Então, vamos colocar aqui que a gente tem um Audi C3, eu acho que é isso, não sei o nome desses carros, mas vamos lá, gente, branco. Vamos pôr outra placa aqui, 2MLK6, e vou adicionar, tá? Então, ó, adicionei o modelo e vou efetuar a reserva também, né, como para uma terceira pessoa sendo assistente. Então, sim, tanto ali o teu usuário vai ter essa possibilidade de cadastrar, e no caso, se você for reservar ali para uma terceira pessoa, a secretária precisa reservar para a diretoria, ela pode cadastrar
com certeza o veículo ali do seu diretor sem problema nenhum. E dentro do painel, a gente vai ter daí lá em ocupação essa informação. Que daí vocês vão poder repassar sem problema nenhum. Isso aí já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Quando eu faço a reserva, eu já faço a reserva da estação e do estacionamento, né? Ou essa é uma coisa separada da outra? Hoje é separado. Então, né? quando eu chego na vaga, eu leio o QR Code, pum, reservei lá a minha vaga, e quando eu chego lá na minha estação, também uma outra estação. Uma estação não é atrelada a uma vaga. Hoje não. Temos aí tem uma reserva combo que está para sair, então isso está sendo já trabalhado. Novamente, vou sugerir que você entre no nosso help, no painel de sugestão, e também adicione essa sugestão que é bem válida. A gente tem sim e está sendo discutido sobre as questões de reserva combo, de atrelar, né, e conseguir efetuar mais de uma reserva sem ter que ser individualmente. Ok? Pessoal, aqui então, de nada, aqui a gente então consegue visualizar as reservas que a gente tem, né, para os estacionamentos, trazendo a informação então do veículo. Percebam que aqui a gente tem uma reserva por um usuário que cadastrou o seu veículo, e por aqui a gente tem a reserva, né, efetuada ali por um assistente, por um manager ou por um admin, trazendo também, podendo, claro, adicionar essa informação. Então, aqui vocês conseguem visualizar, lembrando que na exportação também de relatório de vocês, ao exportar, essa informação vocês também vão ter ali na planilha de vocês. São as últimas ferramentas, as últimas barrinhas que vocês vão ter lá, trazendo qual é a marca, o modelo, a cor e até mesmo a placa do carro. Então, para utilizarem de dados de veículo, não se esqueçam de habilitar essa configuração dentro dos grupos, definindo se esse cadastro será opcional ou obrigatório pelos seus colaboradores. Pessoal, vamos abrir então aqui para as dúvidas de vocês, né? E a gente quer conhecer um pouquinho mais quem utiliza, quem já conhecia. Pessoal, antes de a gente começar esse momento, tia, eu vou só pedir para você me liberar como admin aqui na chamada. Como admin. Uhum. Então, vamos lá. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Vê se apareceu para ti, Deb. Apareceu, perfeito. Pessoal, pode começar aí a perguntar, viu? Tá? Pessoal, antes da gente abrir, a Deb vai fazer com vocês ali uma enquetezinha, tá? A gente adoraria a participação de todos vocês nessa enquete, então a gente vai perguntando e a gente vai aí, enquanto isso, tirando as dúvidas de vocês, ok? Márcia, Thiago, Vitor, Yane, o que vocês acharam dessas novidades? Vocês já conheciam dessas ferramentas? Quais vocês utilizam? Ficaram com alguma dúvida? Pode falar. Desculpa. Então, a gente já utiliza há anos o DeskBee, e eu acho que só tem evoluído, muito bacana. A gente não tem a utilização de carros aqui na empresa, só tem garagem para os diretores e cada um tem a sua. Então, essa funcionalidade, pelo momento, a gente não vai usar. E as salas, a gente está em reforma também, eu acredito que dá para fazer, mas não agora, a gente, né, é um segundo passo aí, mas muito legal, da parte de reserva do posto de trabalho, então é muito bacana. Então a gente coloca também algumas funcionalidades lá quando a mesa só tem Wi-Fi ou quando tem cabo, então a gente foi mexendo e
se adaptando, muito legal. Adicionando a informação, né? E essa hoje do Real Time achei muito bacana, já coloquei lá. Ai, que bom, que bom. Uhum. Utilizem, vocês vão adorar, né? Porque a gente tem aquela visualização, sem precisar, talvez, ir fazer uma reserva, então, né, já vai mostrar ali tudo que está sendo, e pelo próprio real time a gente já consegue reservar, então facilita bastante a vida ali. Muito, exatamente. Eu acho que nessa correria, tudo que for mais fácil na ponta do Com dedo, certeza. rapidinho, não precisa ficar Com fuçando muita certeza. coisa, né? Não, isso é mais pura verdade mesmo, né? Hoje, se a gente puder centralizar e ter tudo o mais facilitado possível, é ótimo. Obrigado, Márcia. Obrigada. Pessoal, enquete no ar, se quiserem já ir respondendo antes, no momento que o pessoal vai conversando, sinta-se à vontade. Alguém quer trazer para a gente alguma experiência que tenha dessas ferramentas que utiliza ou que está conhecendo e que gostaria de incluir? Eu achei muito bacana vocês trazerem essas atualizações, né, que a gente teve da plataforma, por mais que o escritório onde eu trabalho, ele ocupe um andar só, então muitas funcionalidades a gente acaba não utilizando, é muito bacana saber que existe e que caso ocorra uma expansão, que é mais ou menos para onde a gente caminha, né, ou planeja caminhar, a gente tem ferramentas para trabalhar isso dentro do DeskBee. Então, é muito bacana saber que a gente consegue adicionar outros serviços sem ter que procurar outros fornecedores, seja na gestão de estacionamento, ou seja, se formos adicionar mais um andar, é muito bom ter esse pack completo e estar sempre atualizado, né? Sim. E a ANS é uma das ferramentas, principalmente para quem quer, a gente tem já algumas empresas que utilizam, né, de ocupação aí, e é, assim, gritante a redução que eles conseguiram fazer só utilizando da ocupação, né, dos andares, né, trazendo essa porcentagem e liberando de acordo com a utilização. E é claro, não só para andares, mas empresas que têm refeitórios e outros também conseguem ter esse controle, né, reduzindo assim, olha, em até 50% ali os seus custos. Isso é bem bacana mesmo. Sim, isso provoca uma gestão inteligente do espaço, né? Essa é a ideia. E, nossa, auxilia super, assim. Eu entrei há pouco tempo, né, em Facilities, faz quase um ano, sou super jovem na área. E é muito bom a gente sempre trabalhar com esses softwares e trabalhando cada vez mais com as atualizações. Esse do Real Time eu achei fantástico, a gente já está vendo de colocar fotinho das pessoas todas, porque visualmente fica muito legal também, né, traz também toda uma outra experiência. Eu tive uma reunião há pouco com a Josi, então por isso eu acho que eu era a única do grupo que estava atualizada no Real Time. Mas parabéns, assim, muito legal. Não, perfeito, é muito legal ver, né, essa utilização por vocês e saber que isso acaba trazendo facilidades para o dia a dia, tá? Yane, trazendo já nessa abordagem de colocar as fotinhos, a gente também tem agora liberado, tá, para os usuários conseguirem poder fazer, então, a adição das suas fotos. Sim. Né? Anteriormente, a gente tinha aquela questão de só o gestor poder adicionar a foto através ali do painel do usuário, e ele tinha que fazer uma a uma. Agora, dentro do aplicativo, em meus dados, o próprio colaborador já consegue subir a sua foto. Então, vale bem de vocês ali colocarem um comunicado, colocar um banner pedindo para o pessoal colocar a sua foto, porque realmente fica muito... Visualmente, ele fica muito legal você poder olhar e ver, olha, aquele usuário está naquela posição, fica bem fácil de achar também. Então, é bacana. A gente, na verdade, decidiu, como a gente tem um photoshooting do escritório salvo, a gente decidiu colocar uma primeira leva e contar com o efeito manada. A gente vai soltar um comunicado ensinando o pessoal, porque fica bem legal mesmo, visualmente.
Fica muito bacana, essa é a ideia. Ótimo, obrigada, gente. Obrigado vocês. Pessoal, eu acredito, então, que todos aí responderam a nossa enquetezinha. Para a gente é muito importante a opinião de vocês, é que a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E a gente, então, encerra nosso treinamento geral. Fico feliz aí de ter mostrado e apresentado novas funcionalidades e de saber que vocês já estão utilizando. Não deixem de se inscrever para a próxima semana, onde a gente vai fazer uma abordagem voltada ali para o Guest Pass, apresentar e fazer daí uma configuração, né, mais fina sobre o Guest Pass, ou seja, convidados aí, tanto externos ali para as salas, quanto para as estações. Ok, pessoal? Obrigado, a gente encerra então a nossa etapa. Foi um prazer ter vocês aqui, eu conto com vocês na semana que vem. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado. Show, Ti, sucesso.